Faixa 10. Quarto, Lu. Quando Laerte concluiu os preparatórios no curso anexo, Dona Sinhara anunciou um assustado. Dizia assustado por modéstia. Muitos dias antes, a residência da rua Tabatinguera começou a ser esfregada, polida. As maçanetas de metal tinham ficado luzentes e o soalho quase branco de tão raspado. Comadre Úrsula, ao fazer-lhe uma visita, não pôde deixar de exclamar: "Isso tá que tá reverberando!" Rosinha, a escravizada, com uma toalha enrolada na cabeça e a saia de babados sungada à altura dos joelhos, trabalhava de sol a sol, mas trabalhava com gosto, mostrando a cada passo uma fileira de dentes alvos. Era a festa de Sinhozinho. Lá dentro, sobre o fogão cheio de labaredas, ferviam as tachadas de doces. Um dia era goiabada, outro cocada, os quindins, as babas de moça. Laerte andava um tanto preocupado. Todos notavam o seu sobrecenho cerrado. Que seria? Logo, porém, descobriu-se o porquê. A pretinha foi encontrá-lo no sótão a dançar sozinho, na esperança de poder compartilhar de polcas e quadrilhas. Chegou, afinal, o sábado, e foi bom porque o Dr. Alves Nunes já andava visivelmente irritado com aquela arrumação que o tirava de seus cômodos. O jantar foi servido às pressas, na mesa da cozinha, para não desmanchar os arranjos. Depois, Laerte subiu para o sótão a fim de vestir-se. Estreava naquela noite um novo fraque. Era talhado pelo Pedro Burgade, na Rua da Imperatriz. Essa alfaiataria era muito conhecida. Contava o Dr. Alves Nunes que os seus oficiais, antigamente, tinham o hábito de levar as banquetas para o meio da Rua Boa Vista e ali trabalhar, acompanhando os pespontos com verdadeiros concertos de assobio. E a funçanata só terminava quando por ali passava o desembargador Antônio Roberto de Almeida, irritadiço e resmungão, que os corria a bengaladas. Já à noite, desceu para ajeitar a gravata diante do espelho da sala de visitas. Achou a casa resplandecente. As salas de visitas e de jantar estavam unidas, pois fora retirado o largo biombo envidraçado que as separava. Os lustres dourados, tanto de uma como de outra sala, fulguravam, inteiramente acesos, e a luz das arandelas, coada através de cristais foscos, dava ao recinto uma claridade suave de noite de lua. As 5 janelas que olhavam para a rua ostentavam cortinas novas, de renda, que o vento de quando em quando enfunava. A sala de visitas havia sido reservada para as danças. Não apresentava um só móvel. No lugar em que se encontrava habitualmente o biombo, rau à moda antiga, alumiado por uma clarabóia do teto, via-se agora o belo piano de cauda alemão, alugado pelo Carlos Waite, na Rua do Príncipe. Em frente ao piano alinhavam-se as cadeiras da orquestra, que tinham chegado à tarde, e a vasta sala de jantar, quadrada e habitualmente escura, com paredes pintadas a óleo e quadros de natureza morta, havia sido reservada para os convidados descansarem entre as contradanças. Estava circundada de cadeiras austríacas que se alugavam especialmente para bailes e assembleias. Os demais compartimentos da casa tinham sido igualmente adaptados às necessidades dessa noite memorável: a sala dos fundos, o quarto dos hóspedes e a biblioteca do Dr. Alves Nunes. Laerte, um tanto rígido na sua calça de quadrados, boca de sino, atrapalhava-se todo ao dar o laço na gravata de seda cor de violeta. Foi preciso o tio, que, já vestido de chinelas, passava, no momento, ir em seu auxílio com uma frase de mau humor contra a mocidade bizonha daqueles dias. E, com absoluta segurança, deu-lhe o complicado nó, acertando-o depois sobre o botão de ouro que fechava o colarinho alto, muito aberto, de pontinhas reviradas para fora. Nesse momento, o relógio da sala contígua deu 9 horas. Laerte foi à janela, arrepanhou a renda fina e cheirosa e olhou para fora.
A rua Tabatinguera estendia-se deserta. As outras casas ainda estavam claras, mas pareciam ermas. Somente lá para baixo mostrava-se mais animada a venda de um italiano. Ia retirar-se despeitado quando ouviu, na noite, umas notas de flauta. Fixou a atenção para esse lado e, logo depois, descobriu os músicos que se aproximavam. Traziam os instrumentos debaixo do braço, um lenço branco defendendo o colarinho, e gingavam o corpo ao subir a ladeira. Alguns metros antes da porta, à luz do lampião, pararam um pouco, discutiram e, de repente, atacaram a valsa Lungfrau. Foi um corre-corre pela rua até então quieta. As janelas se abriram e mulheres curiosas espiaram pela fresta. Uma súcia de moleques desceu do pátio da Igreja da Boa Morte e rodeou os músicos. O último a chegar foi um pequeno de 10 a 11 anos que logo dominou os demais só com a sua presença. Fora ele que, no dia da chegada, lhe dera as informações sobre o Caçapava. Era visto em toda a parte e os companheiros chamavam-no de Calunga. Calunga para cá, Calunga para lá. Vestia calça curta e um casaco do pai, que lhe chegava para baixo dos joelhos. Dava a impressão que ele não vestia outra roupa além daquele casaco. Na cabeça, um chapeuzinho redondo, artisticamente feito de uma folha de jornal. Na boca sorridente, um cigarro fuzileiro, daqueles que matavam passarinho à distância. De quando em quando, Calunga lembrava-se de que vendia jornal e gritava: "Olha a Gazeta do Povo!" O estudante subiu correndo a escada do sótão a fim de acabar de vestir-se, e tia Sinhara, ainda enxugando as mãos no avental, foi para a porta a receber os músicos. Indicou-lhes o lugar da orquestra e, para animar, trouxe uma bandeja de cálices de vinho do Porto e deixou ao lado. Depois, por sua vez, se retirou para o quarto, deixando os músicos ali, a afinarem os instrumentos. Também era tempo. Começou-se a ouvir o trote dos cavalos ferrados arrastando carruagens pela ladeira. A cada família que chegava havia uma festa, beijos, abraços, perguntas carinhosas. Eram os Prados, os Queiroz Teles, o Manecão e as filhas, os Sai Benevides, os Dutra Rodrigues, os Rodovalho, Elias Fausto e Nabor Jordão, tudo gente conservadora do maior relevo na província, amizades de Alves Nunes. Mas havia também estudantes literatos, até mesmo os indefectíveis penetras. Uma turma de moços quase todos republicanos, para evitar as complicações da sala, preferiu ficar conversando na rua, à luz daquele lampião de gás, diante das janelas iluminadas. Eram numerosos. Entre eles o poeta das Ardêntias, que tinha muito da figura de Henrique IV no verdor dos anos. Outro era jornalista, nascido em Campinas, dono de um estilo ático que devia fazer escola. Quando o Bueno chegou, o Filinto perguntou-lhe pelo Pachá. Pachá era um cavalo e tinha uma história. O barão de Capanema, diretor dos telégrafos e professor aposentado de botânica, teve oportunidade, certa vez, de atender a um pedido da direção do Jardim da Aclimação, de Paris, mandando-lhe exemplares preciosos da nossa flora. Em retribuição, o governo francês ofereceu-lhe uma égua e um cavalo de nobre estirpe árabe. Mais tarde, o barão de Capanema presenteou o seu colega engenheiro Janacópolos, residente em Santos, com um filho desse casal de sangue nobre. O engenheiro Janacópolos, amigo do pijama e dos livros, não tinha o fraco dos corcéis. Acabou por oferecê-lo ao engenheiro Bueno de Andrada, uma alma de mosqueteiro que andava com Pachá serra acima, serra abaixo. Mas o cavalo era caro, dispendioso e inútil como um príncipe. Portanto, a pergunta de Filinto interessou-o vivamente, e ele, com gestos largos, começou a contar a vida privada do cavalo árabe. Conversava-se e ria-se à luz do lampião de gás. As capas pretas, redondas, atiradas sobre os ombros, mostravam o forro de cor viva,
O veludo ficava toldado pela poeira leve da garoa. Justamente no momento em que, à luz do lampião, o moço dado à poesia começou a recitar, a pedido, um dos seus sonetos, aquele carro puxado por 2 parelhas de baios subiu barulhentamente a ladeira e estacou de chofre diante da porta iluminada. O trintanário, de libré, desceu dos fundos e abriu a portinhola num grande estilo. A primeira pessoa a saltar foi uma figurinha fina, de cabelo castanho claro, em tranças presas por grande laço de fita. Parecia ter estreado naquela noite o vestido comprido, de damasco champanha, com 3 ordens de folhudos babados. Os pequeninos pés compridos, em borzeguins de pelica branca, pareciam lutar dificilmente com os tufos de tecidos leves. Mas, na realidade, não devia ser bisonha como parecera à primeira vista. Ao saltar na calçada, saudou alguns estudantes, chamando-os pelos nomes com certa familiaridade, e depois entrou pela porta onde Dona Sinhara já a esperava com um abraço e 2 beijos. Atrás dela, rígida, com cara de poucos amigos, óculos redondos cor de fumaça, saltou uma senhora magra que parecia estar sempre na atitude de defesa, não de seus ossos, mas dos encantos da menina que ia à frente. Depois dos cumprimentos, sumiram-se numa roda de senhoras e cavalheiros. E tudo isso se deu em menor tempo do que foi preciso para contar. Por último, desceu o pai. Era um senhor estrangeiro, alto, de têmporas grisalhas, maneiras corretas, que toda a gente conheceu logo como sendo o Dr. Morin, engenheiro francês, chegado havia muito, em companhia de outros técnicos contratados por Francisco Taques Alvim para construir a fábrica de gás, como se dizia naquele tempo. Pouco depois, casou-se com Dona Adriana de Oliveira, dama paulista de grande formosura e maiores virtudes. Não foi, porém, feliz. No ano seguinte, ficava viúvo e com uma filhinha de poucos meses. Tudo levava a crer que ele casasse novamente. Não faltaram jovens para esposa de cavalheiro tão distinto, tão cortês, e que por essa ocasião já dispunha de haveres. Ele, porém, manteve-se triste e reservado. Mandou vir da França uma irmã solteirona e entregou-lhe a direção da casa e a educação da filha. Mademoiselle Juvin, era assim que ela se chamava, desempenhou-se à maravilha da missão recebida, tornou-se dona da chácara da Rua da Moca, adquirida pouco depois pelo engenheiro Morin, e cuidou da educação da menina, que foi criada como se cultiva uma flor. E, com o passar dos anos, a jovem se fez de fato uma flor humana, de beleza e inteligência. Chamava-se Lucila, ou seja, Lu para a família e Dona Lu para os demais. Quando chegava o mês de março, a velha Juvin e Dona Lu seguiam para Santos, tomavam o Lesande e iam passar alguns meses em Marsella, Puy-Santana, em casa de uns parentes. Daí o ar esperto e as atitudes europeias dessa paulistanazinha da então elegante Rua da Moca, num tempo em que as senhoras não saíam sozinhas de casa e nem sempre tinham permissão para ficar à janela. Dona Lu era uma linda exceção. Fazia longos passeios na sua égua cor de pinhão. Quando a tarde estava azul, mandava atrelar o faeton e, guiando de chicote em punho, ia visitar as amigas no Campo Redondo. Tornara-se, por esse motivo, um tanto popular, sem que isso a impedisse de gozar das simpatias e respeitos da acanhada gente que a cercava. Quando Dona Lu chegou à porta do quarto dos hóspedes, transformado em toucador, onde as senhoras iam deixar as capas e passar um pente pelos cabelos, quase foi pisada por certo meninote encasacado que, atrapalhando-se todo, se pôs a dançar diante dela. Os olhos claros da moça faiscaram de raiva. E Laerte, era ele, percebendo o desastre, ainda mais atrapalhado ficou. Então ela, que não perdia a ocasião de divertir-se, simulou um engano. "O senhor é o porteiro das damas?"
Laerte sentiu a casa rodar e encostou-se à parede. Nesse momento, Dona Sinhara veio em seu socorro e, tomando as mãos de ambos, fez as apresentações. Lu, quero apresentar-lhe meu sobrinho Laerte, bicho que tem fumaças de calouro. A moça cumprimentou-o com visível afetação, fletindo levemente os joelhos. Mas Dona Sinhara ainda estava ali, solícita. Laerte, você deve admirar e estimar Dona Lu, porque ela é inteligente, culta, encantadora. Mas recomendo-lhe cuidado. Os dois jovens fiaram à espera do resto que a dona da casa só disse depois de calculada reticência. Porque ela é um verdadeiro diabrete e ainda não perdeu o hábito das travessuras. Os três riram. Logo depois, Mademoiselle Juvin veio perguntar à sobrinha por que estavam rindo. Ela respondeu: porque nós três temos cócegas. A sala já estava rodeada de moças que se abanavam com grandes leques de plumas. Meninos de gola e renda, com botinhas pelo meio das canelas, entravam e saíam intempestivamente. Uma criança entrou de chorar aflitamente no quarto dos fundos e uma senhora saiu quase a correr para ver do que se tratava. Os músicos, nos seus lugares, tiravam o lenço do pescoço para enxugar o suor da testa. Ensaiavam acordes nos seus instrumentos ou bebericavam cálices de vinho do Porto. Súbito, fez-se silêncio e a valsa sobre o belo Danúbio azul, que era a última novidade, encheu a casa de harmonias. Os cavalheiros foram tirar as damas e levaram-nas de braço dado para o salão. As tranças voavam, os laços de fita pareciam borboletas. E as saias rodadas, com tríplice ordem de crespos babados, desabrochavam à luz branca do gás, mostrando inquietas botinas de camurça. Os que se haviam atardado na rua, em conversas ao pé do lampião, foram fazendo a sua entrada. Entregavam a capa, o chapéu e a bengala à Rosinha, que solícita ia guardá-los na despensa transformada em vestiário. Com os convidados entraram também os habituais penetras, que a dona da casa recebia com um ar igualmente amável, sem, contudo, esconder um risinho de mau humor. O doutor Alves Nunes não era homem para participar de danças e folguedos. Ficou-se na biblioteca, tendo diante de si a caixa de Havanos e a garrafa de Johannesburg. Ao seu redor, uns de barbinha pontiaguda, outros com venerandas barbas de comer leite, viam-se as figuras de relevo na vida paulistana. Havia chefes conservadores, chefes republicanos. Quando se encontravam assim no mesmo salão, o que era comum naqueles dias, tratavam-se com extremada mesura. Era Vossa Excelência para cá, Vossa Excelência para lá. No dia seguinte, na tribuna ou nos jornais, mudavam de tom e de atitudes. As conversas, muito animadas, caíam a cada passo num terreno incomodativo, a abolição ou a república. Havia monarquistas abolicionistas e republicanos escravocratas. Uns falavam em liberdade, outros em redenção e os terceiros em abolição. Esses termos ofereciam, nas discussões, grandes diferenças entre si. Os que falavam em redenção tinham um certo desprezo pelos que falavam em liberdade. Eram cheios de dodóis. E uns respeitavam as nuances das ideias dos outros. O doutor Freitas, porém, sempre que podia lançar uma das suas frases mordentes, não respeitava fosse quem fosse. Foi o que se observou em certo ponto, quando um figurão da roda lamentava o caráter agressivo que a ideia emancipadora estava tomando nos últimos tempos. Contava ele que, estando em Santos, vira um capitão do mato caçado e espancado pelo populacho em plena estação da estrada de ferro, e concluía: em Santos, todos são abolicionistas. O doutor Freitas, sem medir consequências, acrescentou: todos, até os republicanos. Durante o baile, Laerte andou pelos cantos a espiar os pares que rodopiavam pelo salão ou que, entre duas marcas,
ficavam à janela, separados do salão por uma leve cortina de rendas. Tal foi o seu encantamento que ali pelas 2 horas da madrugada não resistiu, tomou uns ares atrevidos e, parando diante de Dona Lu, estendeu-lhe um braço torto. Quer me dar a honra desta contradança? Com muito prazer. Foram para o salão. A orquestra rompeu um schottisch, daqueles bem pulados, e o calouro, que esperava uma valsa, em que a gente mais passeava pelo salão do que dançava, fez o que pôde para acompanhar a moça nas suas figuras. Em certo ponto, esta tomou um ar grave e disse-lhe: Desde o instante em que lhe fui apresentada, percebi que havia caído na sua antipatia. Neste momento, compreendo que o senhor me odeia e é capaz de praticar os mais nefandos crimes. Tenha pena de mim. Lembre-se de que sou uma moça indefesa. Suplico-lhe misericórdia. Mas que estou eu fazendo de alarmante? Está pisando meus pés. Sei que resolveu dançar comigo unicamente para vingar-se, mas isso não se faz. Eu preferia estar dançando com um sargento de cavalaria sem tirar as esporas. Ele, desanimado, desistiu de dançar. Então foi ela quem o tomou pelo braço e o conduziu ao salão, onde conversavam as damas. Laerte sentiu-se humilhado, mas não parou ali. Atravessou o salão e, chegando ao corredor que ia ter aos fundos, disse-lhe com um ar zangado: Se o senhor fosse de fato um cavalheiro, depois do suplício a que me submeteu, convidar-me-ia para tomar um pouco de ar fresco no terraço. Ora essa! E foi ela quem, sem esperar pela resposta, o levou pelo braço àquela parte do prédio, em aberto, que dava para o quintal. Ali havia um banco e uma poltrona. Para estudar, Laerte, durante o ano inteiro, tinha sentado no banco e apoiado o livro na grade. Dessa vez, porém, o quanto havia mudado. Ele estava ali com uma linda jovem, completamente isolados, tendo unicamente por testemunha uma noite clara, de céus limpos. Dona Lu mostrou um ligeiro sobressalto. Credo! Que dirá meu marido se me encontrar aqui? Seu marido? Quem é ele? Não conhece? Aquele senhor grisalho que está na biblioteca conversando com seu tio. Pois eu pensava... Não pense nunca. Pensar dá dor de cabeça, envelhece. Que pena. E o senhor, sozinho com uma moça bonita, num terraço ao luar, não encontra outro galanteio para dizer? Não, confesso que... Quero fazer um exame. Diga depressa qual o livro de que mais gosta. As Primaveras. Eu tinha imaginado. Não conhece as espumas flutuantes? Pouco. Pois então não é um cidadão do seu tempo. Aposto até em como não é Caifás. Caifás? Sim, Caifás. Meu Deus, como está cru! Mas onde é que tem vivido? Aqui na capital ou em algum recanto esquecido da província? Lá e aqui. E não sabe o que é Caifás, Caifás de Antônio Bento? Pois eu lhe digo, é o jovem, seja cocheiro ou acadêmico, negro forro ou negociante, que trabalha ilegalmente para a libertação dos escravosados. Compreende? Enquanto os chefes dirigem a ação política no parlamento, a campanha libertadora nos jornais, nós outros realizamos a obra clandestina, cheia de perigos e de aventuras. Há tiroteios e assaltos por aí fora. Vou lhe contar um segredo. A estas horas, lá pelo Brás, devemos estar lutando pela liberdade de alguns pretos que nos foram confiados. Laerte estava perplexo. Então é abolicionista? Claro que sou. E seu marido? Ela riu, mostrando os dentes perfeitos. Laerte não compreendia aquilo. Uma moça tão culta, tão gentil, tão fina e ao mesmo tempo preocupada com a sorte daqueles negros que estouravam de trabalho pelas senzalas e pelos eitos. Ao mesmo tempo, uma grande luz se fez no seu sentimento. O escravizado não era o bruto que se dizia.
Era Salústio, seu companheiro de infância. Era a preta que o havia amamentado, que o havia criado com o sacrifício do leite do próprio filho. Era aquela que lhe queria tanto, mas a quem o direito de amar não era permitido. Era Luiz Gama. Sim, Luiz Gama. Você já ouviu falar de Luiz Gama? Um advogado negro? Ela sorriu penalizada. Vou contar-lhe uma história que já decorei, palavra por palavra, à força de repeti-la. Pousou no estudante os olhos claros, acariciantes, e começou a falar. Luiz Gama nasceu na Bahia, filho de uma negra chamada Luísa Maim e de seu senhor, um português. Quando ficou crescidinho, o pai vendeu-o a um comboieiro dos que andavam pelo norte comprando carne humana. A dificuldade estava na entrega do filho. O moleque saíra inteligente, vivo, com certeza abriria a boca no mundo, e a mãe, que era negra ruim, com fama de rebelde, faria barulho, protestaria. Então, com boas maneiras, disfarçando os intuitos, o senhor levou o filho a visitar um navio surto no porto, e enquanto ele se distraía percorrendo porões e convéses, o pai aproveitou e fugiu, apertando no bolso o dinheiro da transação. Quando o moleque procurou-o, não mais o encontrou. Quis sair, mas não pôde. Já fazia parte da leva que o comboieiro havia embarcado, e o negreiro tinha a garantia da polícia. O comboio chegou a Santos. De Santos foi levado para Campinas, que era um centro de primeira ordem. Anunciaram-no como sempre: rapaziada, moça e sadia, de virar e romper. A mercadoria esteve exposta à porta da matriz num domingo, à hora da missa. Os homens à venda tinham na cabeça uma carapuça vermelha. Os fazendeiros foram chegando com botas enlameadas, xiripá, chapéu de Chile, chicote na mão. Passavam revista na negrada, faziam avançar os que lhes pareciam melhores, examinavam-lhes os dentes, indagavam da saúde. Depois iam discutir com um comboieiro o preço da peça. Quando o melhor da leva já tinha sido comprado, o mercador de negros fez o leilão do refúgio. Francisco Egídio tinha ido a Campinas a fim de comprar um moleque para cocheiro de trole nas suas idas e vindas entre a fazenda e a cidade. Ao ver Luiz, interessou-se logo por ele. Sabe bolear? Sei fazer tudo que senhor mandar. Quer ser meu boleeiro? Quero, sim, senhor. Está bem, vou comprá-lo. Mas espere, de onde é você? Sou da Bahia, sim, senhor. Francisco Egídio persignou-se. Da Bahia? Deus me livre! Olha, moleque, da Bahia só coco e pimenta. Livra do que escapei. Seu comboieiro! Não temos nada feito. O moleque não me serve. O que sobrou desse comboio foi trazido para São Paulo e exposto durante uma manhã inteira na Rua da Imperatriz, no passeio fronteiro à Casa Garrot. Aqui apareceu outro pretendente, um fazendeiro chegado de Minas que vinha trazer o filho para matricular-se na Faculdade de Direito. Comprou o moleque Luiz não para escravizado, mas para companheiro do estudante. O senhor moço gostou dele, ensinou-o a ler e dentro de pouco eram dois a estudar direito. Como Luiz Gama não pudesse frequentar a academia, recebia as lições dos mestres por intermédio do seu senhor. E foi admitido nas rodas de estudantes. Brilhou, conquistou grandes amizades. Um dia, o conselheiro Furtado deu-lhe emprego de amanuense na polícia. Fizeram-se seus amigos o conselheiro Carrão, o conselheiro Crispiniano, José Bonifácio, José Maria de Andrade, jurisconsultos que, não raro, ouviram sua opinião em questões de direito. Trabalhou no foro com Lins de Vasconcelos, com Américo de Campos. Ganhou demandas de centenas de contos de réis, mas nunca teve um tostão de seu, porque sempre empregava tudo na propaganda contra o cativeiro. Quando encontrava na rua o filho de Francisco Egídio, já então seu amigo e admirador, fazia uma vênia. Louvado, meu senhor!
O Marquês abraçava-o a rir. Você é mesmo decidido. Luiz Gama, com Américo de Campos e outros republicanos, fundaram a loja maçônica América. Foi naquele salão azul enfeitado com estrelinhas de prata que nasceu de verdade a campanha abolicionista em São Paulo. Um dia, Luiz Gama foi processado pelo crime de acoitar escravizados fugidos. Sentou no banco dos réus. No dia do julgamento, a sala do tribunal ficou cheia de juízes, advogados, lentes, a Academia de Direito em peso. Luiz Gama declarou que não tinha defensor, ele próprio faria a sua defesa. Não negou que acoitasse escravizados fugidos e, depois de acusar o regime de escravidão, declarou que os senhores de escravizados é que deviam responder pelo crime e roubo da liberdade do seu semelhante. Foi nessa hora que Luiz Gama lançou a frase que deveria dar um novo aspecto jurídico à campanha contra o trabalho escravizado. Eu sei de cor essa frase. Para o coração não há códigos, e se a piedade humana e a caridade cristã se devem enclausurar no peito de cada um, sem se manifestarem por atos, em verdade vos digo aqui, afrontando a lei, que todo o escravizado que assassina seu senhor pratica um ato de legítima defesa. O réu foi absolvido por unanimidade. Os circunstantes aclamaram-no. À saída do tribunal, os moços carregaram-no em charola, triunfalmente, pelas ruas da capital, acompanhados pela massa popular. À passagem da multidão, velhas negras ajoelhavam-se na rua e estendiam os braços para ele, suplicando: "A liberdade! A liberdade!" Dona Lu, pouco a pouco, se comovera com a própria eloquência. Seus olhos claros, límpidos, pouco a pouco foram se tornando maiores. Suas mãos finas e alvas desenhavam na noite o que os lábios não tinham podido dizer. Laerte sentia-se outro. Houve na sua alma um súbito despertar de coisas sentidas e vividas. Quando levantou os olhos para Dona Lu, achou-a irreconhecível. Toda a fatuidade e estroinice haviam desaparecido. 2 lágrimas de emoção desciam-lhe lentamente pelo rosto oval de uma brancura de cera, e, ao redor de sua cabeça loura, ele pareceu vislumbrar o glorial das santas. A moça tomou-lhe as mãos geladas. "Quer ser nosso companheiro na continuação dessa obra?" "Se quero." "Palavra?" "Palavra de honra." "Pois então vá amanhã à missa das 10 na Igreja dos Remédios." E olhando-o com ternura: "Meu jovem companheiro." Quando voltaram ao salão, algumas famílias já se despediam. As moças preparavam-se diante dos espelhos, punham os abafos para sair. Um estudante da rua chamou Laerte. Este fez-lhe sinal que esperasse e dirigiu-se ao tio, pedindo-lhe licença para dar um passeio. O doutor Alves Nunes estava à porta a conversar numa roda de figurões, e, de bom humor, o que era raro, ao inteirar-se do desejo do sobrinho, tomou um ar cheio de gravidade e disse-lhe: "Você de agora em diante já não é um menino. Vou fazer-lhe um presente, o mesmo que me fizeram há cerca de meio século por este tempo." Laerte ficou confundido. Os cavalheiros tomaram atitudes ainda mais circunspectas. Senhoras que passavam no momento interessaram-se pela cena. Então o doutor Alves Nunes tirou do bolso um embrulhinho de papel de seda amarrado com fita cor-de-rosa e deu-lhe. "Que é isso, titio?" "É a chave da porta da rua. Um estudante deve saber utilizar-se dela. Vamos ver o uso que você fará desse bocado de ferro que representa a liberdade." Todos riram. Laerte tomou-a e precipitou-se na noite fresca, cheirosa, levemente toldada de neblina.